Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem. Paz e bem a todos e a todas. E eu venho aqui com muita alegria partilhar uma novidade bonita. Foi lançado neste último final de semana o livro Realmar a Economia de Francisco e Clara. E vocês sabem, porque aqui neste espaço partilhei muito sobre essa caminhada e meus queridos companheiros Peterson Prats e a Gabriela Consolaro Nabosny também fizeram isso aqui e fazem, refletindo os caminhos para a transformação da economia. Pois é, chegamos no momento na vivência da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara de consolidar um caminho e assentá-lo na escrita de um livro. Esse livro foi produzido a várias mãos, que logo mais eu vou contar para vocês. Esse livro é a iniciativa proposta pela Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, e conjunto a ela, em parceria com ela, o Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara do Ânima PUC Minas, e também da editora Paulus, que fez um belíssimo trabalho editorial, e claro, com essa bela capa do Ateliê 15, fizeram um belíssimo trabalho editorial para assentar as nossas ideias e reflexões. Queridos e queridas, este livro, ele consolida um caminho trilhado desde 1º de maio de 2019, quando o Papa Francisco nos faz um convite para refletir os caminhos da economia no mundo. O segundo elemento dele é que ele oferta nossas ferramentas pensadas, sentidas e praticadas nesse período em que nós temos construído a economia de Francisco e Clara. E um terceiro elemento é que ele volta a fazer perguntas. É um livro manifesto, é um livro movimento, livro articulação, convidando vocês todos a construírem alternativas. Alternativas que no nível macro a gente pensa que está só relacionado a nós, mas que compõem uma gigantesca trama de relação de pessoas que constrói uma outra cultura econômica, social, ecológica, para construir um novo tempo nesta nossa terra. Um novo tempo que é muito ansiado. Em nossa tradição milenar, da tradição pedagógica, né? Para testar a necessidade de uma teoria, nós utilizamos o recurso de refletir com as pessoas o que uma coisa não é, para dizer como se sustenta essa prática. E aqui eu venho trazer um feliz encontro de rios, práticas, encontro de saberes, encontro de lugares que o Papa Francisco nos proporcionou lá em 2019. O de construir um movimento para realmar a economia. Nós sabemos que a economia que nós temos não é regida por nenhuma lei universal. Portanto, ela deve e temos o direito humano a questioná-la, criticá-la e poder reconstruí-la. É a economia a base do poder da política. É a economia que precisa ser compreendida em seu sentido amplo. A economia é, então, a produção material da existência humana. E daí, então, a importância do estudo dela. O estudo fornece os meios para compreender esse sistema e lutarmos para superá-lo. Então, é simples assim. Por que uns, uma infinita minoria, são ricos e outros pobres? Por que tanta miséria em meio à comprovada abundância e desperdício que acontece nesta nossa terra? Por que a exploração do trabalho como regra organizadora da sociedade? Como se está especificamente esse processo? Por que precisa haver os pobres para o capitalismo funcionar? Então, essas questões, elas são humildemente tentadas ser respondidas aqui, nesse espaço, nesse livro. A exploração do trabalho não existe por uma maldade humana implícita. A exploração do trabalho, ela existe por uma engrenagem de exploração criada pelos detentores do lucro que impõe suas vontades à revelia da maioria da sociedade. Se nós formos parar para olhar o que aconteceu com a economia neste último período, que o Papa Francisco nos convida, é só olharmos o nosso recente
passado século. O século anterior foi marcado pela dimensão das desigualdades e do outro, do crescimento, do desenvolvimento. Como se nós pudéssemos acabar com as pobrezas crescendo abundantemente esse capitalismo. E a direita política e a esquerda política tentou se responder como desenvolver, como crescer a partir das suas ferramentas. A direita, o liberalismo, o neoliberalismo, a partir de uma lógica econômica conhecida como o liberalismo do mercado, em que o mercado seja um ser supremo e que controle todas as gamas de relações da sociedade. A esquerda política se construiu uma reflexão em que é preciso planificar, ou seja, planejar a ação estatal dos governos para conseguir distribuir renda e dar liberdade para as economias existirem. O tão conhecido e economista brasileiro em que eu dedico este nosso encontro de paz e bem aqui, dedico este livro, Celso Furtado, ele dizia que o Brasil vive sobre uma história de crescimento desigual e combinado, em que as grandes áreas urbanas crescem infinitamente e, do outro lado, as inúmeras periferias ficam mais distantes das riquezas, mais empobrecidas, mais abandonadas. E, olhando o século passado para cá, o Papa Francisco sabiamente afirmou que crescemos no século passado em detrimento de toda a Mãe Terra. E essa crítica do Papa Francisco nos coloca hoje aqui, a construir um novo processo político e social em que a centralidade seja a vida de todo o planeta, então todos os ecossistemas, incluindo homens e mulheres e todos os outros, e ter bases para essa engrenagem política e social, ecológica, determinar a funcionalidade da economia. É para isso que a economia serve. E aqui nós tivemos a oportunidade de refletir este caminho, de colocar essas reflexões aqui, para contar para vocês um pouco do que tem neste livro e quem sabe até conseguir que vocês comprem rapidamente este livro pela editora Paulus virtualmente ou participem dos lançamentos que vão acontecer. Eu coloco aqui um pouco do como foi pensado este livro. Esse livro de 319 páginas tem 15 autoras e 15 autores. São 16 artigos, 4 mensagens do Papa Francisco e 2 documentos da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Então, como é que a gente dividiu isso no correr do livro? 5 partes. Nós temos duas luxuosas apresentações. Uma de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, e também foi presidente da CNBB neste último quadriênio. Dom Valmor representa aqui neste livro a presença viva, bonita, festiva que a CNBB teve de encontro conosco nesses últimos anos de trabalho conjunto. O prefácio é de um querido irmão nosso na construção da economia de Francisco e Clara, Dom Joaquim Moll, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte também, e ele é o ex-presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação e também foi já presidente da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação. Dom Moll foi um grande incentivador e criou o grupo de reflexão da economia de Francisco e Clara na PUC Minas. Depois a gente tem nessas 5 partes, as 3 primeiras são os artigos escritos por esses 30 autores. Nós temos um primeiro eixo sobre os novos paradigmas, os caminhos, os territórios e sujeitos e práticas, ou seja, como foi concebida a economia de Francisco e Clara, de onde surgiu, quais são as primeiras reflexões e quais são as práticas. Aí tem as ideias sobre Santa Clara, as reflexões sobre as casas de Francisco e Clara, a ação dos territórios e a ecologia integral em busca dos caminhos de bem viver e a reflexão de realmar a economia. Na segunda parte, nós temos algumas reflexões sobre o encontro, a festa e a colheita. Nesse, vocês vão ter uma reflexão sobre como está constituindo, dentro da PUC Minas, a rediscussão da economia de Francisco e Clara, a perspectiva pedagógica dela. Depois vocês vão refletir o rumo a uma economia dos sentidos, como se constrói a economia neste nosso período atual.
para lá, para além do sentido do consumo e da competição e da acumulação. Depois nós temos um artigo central nesse eixo, que é a ideia do trabalho entre o neoliberalismo e o pensamento do Papa. Como o Papa Francisco pensa o trabalho nos tempos de hoje, escrito aí pela Aline e pelo Lucas Feres. Depois é o Educar para Novas Economias. Esse artigo nós temos aí a presença bonita das ações da PUC do Paraná e também do Educação Financeira para a Vida. E terminamos, porque trata do encontro, da festa e da colheita, refletindo os caminhos das organizações produtoras da economia de Francisco e Clara, na figura do André Ricardo e da Marcela Vieira. Aí chegamos na última parte, o pacto e o nosso futuro comum. Como a economia de Francisco e Clara pode construir o futuro aqui e agora. E aí temos um texto sobre a economia dos movimentos populares, sobre um projeto para cidades refletirem e viverem a economia de Francisco e Clara, a busca de igualdade na vida das cidades, terra, pão e renda, a economia a serviço dos povos e o compromisso para uma sociedade pós-extrativista. E encerramos ao convite que fizemos a Kelly Mafor, coordenadora do Movimento Sem Terra no Brasil, MST, a nos fazer uma pergunta, a nos fazer uma provocação. O que fazer? O desafio dos movimentos populares à economia de Francisco e Clara. E aí, encerrando esses 3 eixos, a gente entra nos 2 últimos, o 4, que tem os 4 discursos do Papa Francisco, lá na cidade de Assis no ano passado, e os outros que ele fez, e os documentos da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, a Carta de Clara e os 10 princípios, ambos construções coletivas, e que aí uma miríade de rostos, nomes, práticas, lugares, funções nessa luta histórica para construir novas economias, aí se encontra. Então, coloco aqui o bonito rosto da diversidade dos nossos participantes desse texto, junto aí com os documentos da Articulação Brasileira e os discursos do Papa. Esse grupo diverso, esse grupo bonito que traz aí as diversidades de reflexões, trouxeram e fizeram com muita vida esse processo. Mas, queridos, no dia agora, 19 de maio, lançamos na PUC Campinas um belo trabalho de lançamento do livro com os alunos da teologia, da economia, do serviço social, da psicologia e da filosofia. E, à noite, fizemos para as lideranças pastorais de movimentos sociais da cidade de Campinas. Mas, no dia seguinte, fizemos o último lançamento desse final de semana. Foi em São Paulo, na Escola Nacional Paulo Freire, lá no centro de São Paulo, perto do metrô Alto do Ipiranga. Esses 3 lançamentos foram muito bonitos e nós teremos outros. Mas eu gostaria de colocar, em especial, a reflexão feita pelo Padre Júlio Lancelotti nesse nosso lançamento, para nós nos encantarmos com com a rigidez, a reflexão e o compromisso que o Padre Júlio Lancelotti quer nos fazer que a economia de Francisco e Clara tenha. E por isso, abro aqui para vocês ouvirem e verem. Eu sugiro que a gente começasse a discutir a economia de Francisco e Clara com os irmãos em situação de rua. E começasse a perguntar para eles e ouvi-los como é que eles sentem isso. Uma questão que eu acho que a economia de Francisco e Clara, eu tenho tentado com o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, e a gente não consegue. Todos os grandes shows que acontecem em São Paulo, desde a virada cultural, o Lollapalooza, todos os espetáculos do Allianz Parque, a Fórmula 1, todos são montados na estrutura dura pelas pessoas em situação de rua. Há um valor desumano, sem nenhum EPI, sem nenhuma proteção trabalhista, nem previdenciária, nem de primeiros socorros, nem de acidente do trabalho. Várias denúncias nós já fizemos. Viram que nesse último Lollapalooza, a Folha de São Paulo entrou nisso, mas é alguma coisa que há muito tempo nós estamos vivenciando. Porque os próprios irmãos de rua chegam para mim e falam: padre, arranja um sapato para mim que eu arranjei um emprego aí. Eu vejo todos os dias o gato indo lá buscá-los com aquelas vans para levá-los para esse trabalho que é de enorme exploração. Então, nós temos esses grandes princípios que nos norteiam, mas aquilo que o Francisco coloca e que pouca gente entende. E que eu acredito que nem os teólogos que estão
muito em voga nesse momento, que não são muito populares, entenderam na linguagem do Papa Francisco. A realidade se sobrepõe à ideia. A realidade se sobrepõe à ideia. E quando o Papa Francisco fala de ideologia, inclusive quando ele fala de ideologia de gênero, as pessoas compreendem de uma maneira distorcida o que o Francisco está falando. Porque o Francisco está falando que são as ideias desvinculadas e que se sobrepõem à realidade. Isso que ele chama de ideologia de gênero, por exemplo. As pessoas falam, o Papa está criticando ideologia de gênero. Ele está criticando a ideia que se sobrepõe à realidade. Então, acredito que nós temos que entrarmos muito nesse enfoque de enfrentarmos a realidade para não sobrepor as ideias sobre essa realidade. Lutando, eu pedi muito outro dia para um grupo de estudantes, e alguns até de economia, direito, psicologia da USP, até vou contar isso, assim, quem sabe tomam cuidado, de que eles pegassem um copo de café com leite, acho que é esse copinho de plástico, eu tenho horror desse copinho de plástico, mas que ele tem, acho que 180 ml, 200 ml, que é dado de café com leite de manhã nas entidades conveniadas com a prefeitura para moradores de rua. Vocês vão ter que fazer isso comigo, porque ninguém está com coragem de fazer isso, mas eu estou. A gente pegar um copinho desse, com todos os requisitos de esterilização e de cuidado, e mandar para o Adolfo Lutz analisar o que é aquilo. O que é que estão dando para o povo com dinheiro público? Essa importante reflexão do Padre Júlio Lancelotti nos faz entender para onde vai a economia de Francisco e Clara. Os exemplos que ele dá aí para nós mostram que a economia de Francisco e Clara ela não é um compromisso de uma realidade abstrata. Portanto, a gente não pensa a economia a partir de uma teoria, de uma academia, de um livro como esse posto. A gente precisa que a economia de Francisco e Clara seja um movimento, uma rede, uma articulação que consegue compreender as lutas do povo pela dignidade humana, ambiental, ecológica, de todos os seres. Portanto, que a economia de Francisco e Clara seja um impulso para nós agirmos, com a métrica da reflexão da política movida pela solidariedade. A solidariedade nos ajuda a entender os grandes dilemas que nós temos hoje e a construir alternativas a partir do povo, dos territórios, das resistências que são construídas. E, portanto, a partir dessa construção, realmar a economia. A cultura econômica que nós temos hoje, de consumo, de acumulação, de competição e, sobretudo, de descarte das periferias, ela só será superada se construirmos uma cultura coletiva de uma economia movida pela solidariedade. E aí nós temos que pensar como consumimos, de que consumimos, como participamos das decisões da economia no micro e no macro, como construímos espaços de construção de novas perspectivas da ação coletiva, como nós podemos e deveremos, nos próximos anos, construir uma sociedade dos bens comuns, onde a centralidade está na partilha e no cuidado do que é de todos. A água, o ar, a terra, os mares, as sociedades, o povo nas periferias. Cuidar de todos. A economia é movida pelos comuns, pelos bens comuns. Então, meus amigos e minhas amigas, que vocês tenham o desejo de adquirir este livro e poder realmar a economia em suas práticas. Consolidar conosco um caminho da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. E, por fim, próximos ao Papa Francisco, consolidarmos uma grande aliança neste mundo inteiro que vem construindo, a partir de movimentos populares, a partir de juventudes, a partir de entidades, de escolas, de grupos, de movimentos, de associações, este pacto para a transição deste mundo hostil, violento e descartável por um mundo onde todos caibam. O realmar seja uma oportunidade de sonharmos mais e, por sonharmos mais, irmos profundamente nos nossos dilemas contemporâneos, movidos pela sensibilidade da solidariedade.
pelo cuidado, pela acolhida e, sobretudo, como nos ensina o padre Júlio Lancelotti, pela defesa, a defesa dos excluídos, dos descartados. Amigos e amigas, paz e bem. Que o livro Realmar a Economia chegue em sua casa, chegue no seu movimento, no seu grupo e possa fazer um bom exercício da esperança. Adquira-o, presenteie seus familiares, amigos, lideranças religiosas, lideranças não religiosas de movimentos sociais e façamos nós todos o Realmar a Economia, a construção de uma justiça nesta terra, com todos juntos na construção da paz. Um grande abraço, paz e bem.